Oi gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há 4 anos e hoje eu quero contar pra vocês como foi a minha experiência no Mundial da FIFA aqui na Rússia há 4 anos atrás. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora! Estamos no final de maio de 2018, eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer todas as minhas provas da escola e então, um dia antes do meu aniversário de 18 anos, eu peguei o avião e fui pra Moscou. Na época eu morava nas Ilhas Canárias, na Espanha, então não foi uma viagem muito longa. Mas era a minha primeira vez na Rússia e eu só tinha estudado 1 ano de russo pelo Skype 1 hora por semana. Então assim, meu russo era básico. E eu fui pra ficar bastante tempo. Eu fiquei 1 mês em Moscou, só que eu peguei algumas semanas antes da Copa e as primeiras semanas da Copa. Por quê? Porque eu queria conhecer a cidade, principalmente Moscou, que é onde eu fiquei mesmo, no dia a dia mesmo, sabe? A cidade normal, sem toda aquela coisa da Copa do Mundo. E por isso eu acabei alugando um apartamento num bairro residencial, não muito no centro de Moscou, pra ficar não muito caro, né? E acabei não visitando muitos pontos turísticos, como museus, porque eu sabia que eu ia vir pra Rússia estudar e que como estudante eu ia ter desconto pra entrar nos museus, então eu acabei não indo em nenhum museu. Isso foi uma escolha, assim, que eu fiz mesmo, mas óbvio que eu fui na Praça Vermelha, andei por Moscou inteiro, fui na FanFest, então assim, eu fiz muita coisa, foi uma viagem maluca. E eu gastei muito dinheiro. Eu prefiro não comentar quanto, porque me dói falar isso. Porque como Moscou é a capital da Rússia, é uma cidade muito cara. E eu também não sabia cozinhar, então eu peguei um apartamento, mas eu acabava comendo na rua. Eu tinha 17 anos, né, gente? 17 pra 18 anos, então assim, sem chances de eu conseguir viver sozinha. Agora falando sobre a estrutura da Copa em si. A Rússia toda parecia estar muito bem preparada. Eu lembro que no metrô era super fácil de você ir pro estádio, tava tudo bem sinalizado, mesmo se você não falasse russo, não entendesse nada do que estava escrito, você conseguia chegar nos lugares. E as pessoas falavam inglês, mas óbvio que era aquele inglês assim, bem básico, os voluntários da FIFA, né? Mas no centro de Moscou mesmo, você conseguia conversar com muita gente em inglês, porque muitos russos trabalham ou conheceram muitos estrangeiros, viajaram pra fora do país, porque a gente tá falando da cidade mais rica da Rússia, né? Então tem muita gente rica, quer dizer, agora talvez nem tanta, mas antes tinha muita gente rica, era uma das cidades que mais tinha bilionários do mundo. Então você conseguia falar inglês com as pessoas. Mas eu não queria isso, eu queria falar em russo e o povo queria falar inglês comigo e eu queria treinar meu russo. Olha, foi complicado, mas eu acabei falando assim, um pouquinho de inglês, mas a maior parte das vezes eu tentava falar em russo. Principalmente porque quando eu começava a falar em russo com as pessoas se abriam muito mais e eram muito mais simpáticas. Então a minha tática era começar falando em russo, tipo, oi, tudo bem? Me desculpe, você pode me informar como eu chego em tal estação? Aí depois, se eu precisasse, eu usava inglês. E uma das estruturas criadas para a Copa foi a FanFest, um lugar ali perto da Universidade Estatal de Moscou. Eles fecharam o lugar certinho para os torcedores irem, teve shows. E na época tinha um rapper russo que eu gostava bastante, não era tão conhecido, mas ele tava lá na FanFest. Eu fui no show dele, eu subi em cima de um brasileiro que eu tinha acabado de conhecer. Ele falou, você quer ficar aqui em cima pra você ver melhor? Eu falei, sim! Aí eu subi em cima dele, fiquei com a bandeira do Brasil, apareci na TV da FanFest, tinha ali aquele telão, né, eu apareci com a bandeira, não deu nem tempo de eu filmar. Cantei um monte em russo, sem saber falar em russo. E se vocês quiserem ver eu pagando esse mico todo, vocês podem ir lá no meu Instagram, tem a parte de destaques lá dos stories, que vocês podem ver tudo que eu gravei em Moscou. Eu cantando em russo, sem saber falar russo, é a melhor coisa que existe, gente. E assim, de amizade mesmo, eu fiz com todo mundo. Eu conheci brasileiros que já moravam na Rússia, eu conheci brasileiros que foram só pra Copa, conheci outros estrangeiros, eu tava comendo, conversando com uma brasileira, e aí tinha um mexicano do nosso lado, puxou conversa, falou, vocês são do Brasil? Eu falei, sim, não sei o que. Conversei com ele, fiz amizade com o russo porque, pelo jeito, os russos gostaram bastante de mim, porque na Rússia não é muito comum mexer com mulher na rua, e mexeu muito comigo na rua. Mas na grande maioria das vezes não eram pessoas de etnia russa, e sim da parte muçulmana da Rússia, né? E também eu fui parada muitas vezes por russos que começaram a conversar comigo, pediam meu telefone, e teve um que foi muito interessante porque ele me parou no metrô. Eu tava na escada do metrô, ele parou assim, começou a falar comigo, olhei pra cara dele e falei, desculpa, eu não tô entendendo. Ele, você é estrangeira? Eu falei, sim. Aí fudeu, né? Porque aí começou a conversa e aí calhou da gente descer na mesma estação, então a gente foi conversando o caminho todo. Ia misturando inglês com russo, porque ele tinha trabalhado fora, então ele sabia falar inglês, mas o inglês dele era que nem o meu russo, então ficou uma coisa assim, totalmente confusa, mas o cara era lindo, né, gente? Então
foda-se. A gente tenta. Agora falando de futebol mesmo. Eu comprei ingresso? Claro que eu comprei ingresso. Inicialmente eu tinha comprado 2 ingressos, só que em lugares não tão legais. Aí, por algum motivo idiota, eu acabei cancelando um desses jogos e deixei só o da estreia, que era Brasil e Suíça, que eu fiquei num lugar, assim, muito bom. Eu fiquei na 7ª fileira, então, assim, eu vi o Neymar bem de perto. E não foi mais caro, ficou até um pouquinho mais barato que ir pra 2 jogos. E o jogo foi na cidade de Rostov-na-Don. Aí eu fui de avião pra lá e voltei pelo trem da FIFA, que era de graça, que eram 17 horas de trem. Eu não fui porque pra ida era mais de 20 horas, eu falei, não vou perder 20 horas. Mas na volta, né, pra, sei lá, ter a experiência de estar no trem da FIFA, eu acabei voltando. E foi, gente, um caos essa viagem de trem. Pra vocês terem uma ideia, em cada cabinezinha vão 4 pessoas deitadas. Aí foi eu em cima, um russo embaixo e um brasileiro corintiano. A gente começou a conversar. Eu sei que o cara ficou bêbado, aí trouxe outro brasileiro e o russo dormindo. Aí o brasileiro derrubou vodka na cara do russo 2 vezes, o russo acordou. Ele não bateu na gente, ele não brigou, ele só ficou, pô, não sei o que, meu, não sei o que. E virou e dormiu de novo. E eu, meu Deus do céu, eu pensei que eu ia morrer. Então assim, foi bem caótico. Pra vocês terem uma ideia, tinha um vagão no trem que era só bar. E aí juntou os russos com os brasileiros. E aí o povo bebia. E aí cantava o hino da Rússia, cantava o hino do Brasil. E olha, foi um caos. E óbvio que só tinha homem no trem, assim, dava pra contar nos dedos quantas mulheres tinham no trem. Então eu confesso que eu tava com medo, porque, né, sou mulher. Eu tava 17 horas no trem, só tem homem. Então eu dormia assim, tipo, escondendo a parte do corpo, sabe? Dormia de calça, né? A gente tenta, né, fazer as coisas, né? Se proteger de alguma forma. Mas todo mundo foi bem respeitoso comigo, então não teve nenhum problema. Agora, voltando um pouquinho pra Moscou, as ruas estavam lotadíssimas de homens. Só tinha homem naquela cidade. Eu lembro que eu fui numa balada antes de começar a Copa. Tinha gente normal, tal, homem, mulher e tal. E eu fui nessa mesma balada depois, quando começou a Copa, com alguns diplomatas brasileiros que eu conheci. E só tinha macho. Era só macho. Aí tinha uns caras com chapéu mexicano. Eu falei, gente, cadê o face control desse lugar aqui? Porque assim, nas baladas na Rússia, jamais você pode entrar com camisa de time de futebol. Porque não tá dentro do padrão que você tem que estar vestido pra uma boate. E lá, filho, como o povo tava pagando, eles estavam deixando entrar. Só que só tinha homem. E claro que isso era uma coisa que todo mundo que me trombava me perguntava, mas como que você, menina, 18 anos, veio sozinha pra um evento majoritariamente masculino, pra um lugar que só tem homem? Eu confesso que eu tive, sim, um certo receio, mas eu sempre quis muito ir pra Copa do Mundo desde que eu era muito pequena, que eu era apaixonada por futebol. Então eu meio que falei, foda-se. Mas claro que no mês que eu fiquei na Rússia, eu tomei anticoncepcional, porque eu pensei, caso aconteça alguma coisa comigo, eu pelo menos não vou engravidar. É uma coisa horrível, mas é uma forma de minimizar os prejuízos, vamos dizer assim, né, gente? Porque, né, pode acontecer. E até aconteceu alguns tipos de assédio. Teve uma vez que um russo começou a pegar na minha bunda na balada, eu tava com os brasileiros, e os brasileiros não quiseram em nenhum momento me defender, nem mesmo o brasileiro que estava dando em cima de mim. Porque eu vi que ele tava dando em cima de mim e eu falei, cara, fala pra esse russo, não sei o que. Ele, pô, mano, mas é que, pô, você não viu que dá medo os russos, mano, eles são muito agressivos, não sei o que. E eu, tipo, mano, foda-se, o cara tá pegando na minha bunda. Obviamente, eu não beijei esse cara, né? Porque se o cara não está disposto a chegar pra um outro e falar, ô, pô, parou, vamos respeitar a mina, eu jamais vou beijar esse cara, né, gente? Ele não me merece. E eu queria que ele falasse, porque eu já tinha falado 1000 vezes pro cara parar de fazer isso, já tinha xingado o cara. E não adiantava, então teria que ser um outro homem pro cara respeitar. E ainda sobre o fato de ter muitos homens nas ruas, as russas estavam completamente loucas pelos latinos. Por quê? Porque os latinos depilam as pernas. Então as russas viam os latinos andando de short, de bermuda, com as pernas tudo depiladas, as russas ficavam loucas. Ui! Quero conhecer os estrangeiros e principalmente os latinos, que aliás eram os mais barulhentos, os mais alegres, os mais dados, os mais abertos com todo mundo. Então realmente a gente fez muito sucesso na Rússia. E foi em Moscou, acidentalmente, que eu conheci
2 diplomatas brasileiros e mais um bando de gente que tinha até dinheiro em Moscou, que morava em Moscou há tipo 20 anos, e eu conversei demais com essas pessoas, eu saí com eles, fui pra balada e tal. Boa pra mim que faço relações internacionais, conhecer diplomatas e poder perguntar, saber, mano, como que é a vida aqui, como que é ser diplomata na Rússia, não sei o que. Foi assim uma experiência muito legal, além do fato de serem pessoas muito interessantes, a parte de serem diplomatas. E nos últimos dias que eu fiquei na Rússia foram os dias em que eu fui pro jogo, né? E como foi esse jogo? Gente, foi uma tragédia, porque eu cheguei atrasada pra pegar o voo e eu perdi o voo e eu ia fazer uma conexão, eu ia pra São Petersburgo e de São Petersburgo pra Rostov-on-Don porque ficava mais barato. Eu tive que comprar uma nova passagem pra São Petersburgo, gastei quase todo o meu dinheiro e chegando em São Petersburgo, pro avião que a gente tinha que pegar pra Rostov-on-Don, a gente tinha que passar as bagagens, contabilizar as bagagens, eu esqueci como que fala isso em português, mas aí eu tive que pagar pela minha mala de mão. E aí eu conheci na fila uns brasileiros que também estavam tendo problemas, porque tiveram que pagar as coisas, não conseguiam entender porque a mulher não falava muito bem inglês. E aí eu comecei a conversar com esses brasileiros, a gente foi no voo, conversamos no voo e tal. Aí chegando na cidade, eu sem dinheiro, comecei a contar minha história pros caras. Falei, não, perdi o voo, aí vai o último dinheiro que eu tinha. Ainda tive que ir, ainda bem que eu já paguei o hotel que eu vou dormir aqui. Vai no dia seguinte eu vou de graça no trem, né, embora. Aí o brasileiro, um dos brasileiros, muito gente boa, era o pai e o filho. O pai abriu a carteira, me deu 1000 rublos assim, falou, top você. Eu falei, não, você tá zoando. Me deram dinheiro. Aí acabou que eu me juntei com esses brasileiros, a gente pegou táxi junto. Aí os brasileiros falaram, você vai ser a nossa guia porque você fala um pouco de russo. Resultou que a gente pegou um táxi, o taxista roubou o dinheiro da gente. Porque era uma viagem que assim, não era pra dar mais que 500 rublos. E deu tipo 1.500. Aí eu falei, cara, eu acho que ele roubou a gente. Os caras, deixa, fazer o quê? É Copa. Os caras estão tentando ganhar o deles, né? Normal. E aí depois a gente foi pro hotel, deixei minha mala no hotel deles, que tava mais perto do estádio. Aí a gente pegou um ônibus que levava a gente pro estádio em si, o ônibus da FIFA já certinho pros torcedores. Aí no estádio a gente ficou em lugares diferentes, mas depois a gente se encontrou, foi pra um bar. Aí a gente ficou lá num bar totalmente assim, sem credibilidade nenhuma, sabe? Um bar bem fuleco. Um bar meio duvidoso, mas a comida até que tava boazinha, batata frita, a gente brincava ali com os russos, tentava entender alguma coisa. Aí eu peguei um táxi, morrendo de medo, porque é mulher sozinha à noite num táxi, sem falar o idioma direito, né? Mas deu tudo certo, amém. Fui dormir, no dia seguinte peguei um táxi, fui pra pegar o trem, peguei o trem. E aí, a história do trem. Gente, resumindo, essa viagem foi uma loucura maravilhosa. Mas tem algumas coisas das quais eu me arrependo. Primeiramente, o fato de eu ter comprado o ingresso para só um jogo. Eu devia ter pegado ingresso para 2 jogos que fossem lá longe, mas eu acho que valia a pena ir em 2 jogos do Brasil. Porque essa energia de você estar ali no campo com todo mundo, cantando o hino nacional, e a gente cantou o hino nacional inteiro, e o estádio fazia um som mandando a gente parar, tipo stop, não sei o que, e a gente cantando até o final o nosso hino. Eu me lembro bem, a gente empatou com a Suíça, então não foi um bom jogo, mas a energia de estar no estádio é maravilhosa, então eu tinha que ter ido em um segundo jogo. E é claro, eu gastei muito dinheiro, eu me arrependo de ter gastado tanto dinheiro. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho sobre a Rússia, eu saberia ficar um mês em Moscou gastando bem menos. Nossa, gente, agora lembrando de como foi toda essa viagem, me dá até uma tristeza, sabe? Ninguém em 2018 imaginaria que estaria acontecendo o que tá acontecendo hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Porque era outra Rússia, sabe? Era uma Rússia aberta, feliz, pulsante, sabe? Essa guerra acabou com a Rússia que eu conheci em 2018. Eu lembro que todo mundo que eu trombava falava, nossa, que país seguro, que país lindo, que gente hospitaleira. Nossa, era só elogios pra Rússia. E hoje é justamente o contrário, né? A Rússia virou um monstro do mundo. Ai, gente, saudades da minha ex-Rússia. Se você gostou de saber dessa loucura que foi a minha viagem pra Rússia na Copa de 2018, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal pra mais vídeos sobre a Rússia, sobre a minha vida aqui. E é isso. Tchau, tchau!